A última aula a gente falou sobre esfera e hoje vai ser sobre o cubo, tá? Basicamente, o cubo, quando a gente olha ele de frente, ele fica um quadrado. A gente não consegue ter uma noção muito boa do volume dele. Quando a gente rotaciona um pouquinho esse cubo, ele começa a aparecer a outra face, que seria essa daqui. Porém, olhando de frente assim também, ele não dá a impressão ainda que é um cubo, né? Fica algo um pouco estranho. Para a gente ter essa noção, sair do 2D e ir mais para o 3D, a gente precisa mudar um pouquinho o ângulo de visão e ver esse cubo um pouco mais de cima, aonde vai aparecer essa face aqui, ó. Tá vendo? Essa face de cima do cubo. Agora sim a gente tem uma noção melhor do que está acontecendo aqui. Tá? Para exemplificar para vocês, ó, deixa eu contornar aqui com a linha vermelha. Aqui a gente tem o nosso cubo. Se a gente fosse ver esse cubo mais transparente, né, a gente poderia ver o plano aqui de baixo, né, esse plano aqui da lateral, a outra, a gente conseguiria ver todos os planos que formam esse cubo. Acho que todo mundo na escola já desenhou, né, aquele cubo assim que a gente faz um plano, depois a gente faz um outro plano espelhado, depois a gente só junta, né, e isso aqui ele basicamente ele vira um cubo. Isso daqui ele vai ser útil pra gente hoje, tá? Basicamente a gente vai precisar aprender a construir cubos e como manipular esse cubo girando e rotacionando ele, tá? Bom, pessoal, basicamente o cubo ele é formado por 6 lados. Esses lados a gente não vai conseguir ver eles todos ao mesmo tempo. Então, normalmente a gente vai ver 3 lados dele, que é o que a gente vai conseguir ver, tá? Então, os outros lados é importante você saber mais ou menos o posicionamento dele, mas também não precisa demarcar sempre, tá? Pensando, ó, deixa eu fazer um outro desenho aqui, ó. Pensando, só para vocês entenderem um pouquinho como que a gente vai usar na cabeça, né? Esse cubo, por que que é importante. Deixa eu só finalizar aqui o desenho, para vocês conseguirem entender. Bom, imagine que isso daqui é um rosto. Essa aqui é a parte da frente do rosto, ó. Tá? Então aqui vão ser os olhos, né? E aqui, essa parte da lateral seria a orelha. Quando a gente aprende a demarcar, a gente sabe que a orelha ela vai estar desse lado aqui, né? E quando a gente for dar a volta e a gente olhar para a parte de trás, a gente sabe que a orelha ela vai estar aqui também, ó. Tá vendo? Ela vai estar aqui, ó, virado para o outro lado. Isso é importante para a gente saber se a orelha vai aparecer ou não vai, né? E como que a gente pode manipular isso ao nosso favor na hora de desenhar o rosto. Então é importante a gente entender um pouquinho da estrutura do cubo para a gente entender sobre planos, para onde que está virado e como a gente faz para rotacionar, tá? Bom, o que que eu preciso de você, pessoal? Que você desenhe o cubo dessa forma, como eu estou te mostrando, e eu preciso que você aprenda a rotacionar esse cubo. Como que a gente faz isso? Ó, vou desenhar ele aqui. Bom, basicamente esse é o nosso cubo. Uma coisa que vocês podem notar é que a gente está olhando bem de frente para essa quina aqui, ó, para essa aresta aqui, tá? Se a gente começa a rotacionar um pouco esse cubo, essa linha aqui, ela vai começar a andar para um lado ou para o outro. Imagine que a gente está rotacionando ele para cá. Então essa linha, ela vai começar a andar um pouco mais para cá, e a gente vai começar a ver mais esse plano aqui. Porque se a gente está virando ele assim, esse aqui vai começar a aparecer mais. Então, quando a gente for fazer o cubo, a gente vai ter que fazer essa parte maior do que a do outro lado. Bom, vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui a gente rotacionou um pouquinho. Você pode ver que aqui, ó, antes era 50% e 50% que estava aparecendo. Quando a gente rotacionou aqui, agora tá algo como 60% aqui e 40% aqui. Significa que a gente mudou ele um pouquinho da posição. Essa parte aqui, ela tá maior do que esse lado. E se a gente girar mais ainda, essa parte ela vai diminuir cada vez mais. Ela vai ficar cada vez menor. E essa aqui vai aparecer mais, tá? A mesma coisa, se a gente rotacionar o cubo para baixo,
essa parte de cima ela vai começar a aparecer mais, e as outras vão começar a se esconder. Então é importante vocês entenderem essa estrutura e o que acontece quando você rotaciona, tá? Agora depois vocês podem rotacionar para esse outro lado aqui, para vocês entenderem também a mesma coisa, tá? Esse aqui eu vou girar um pouquinho mais até. Tá meio feio, pessoal, que eu tô fazendo de qualquer jeito, né? Rapidinho aqui para mostrar. Mas, ó, esse lado aqui antes, que tava diminuindo para esse lado, quando a gente rotaciona pro outro lado, ele vai começar a aparecer mais, ó, tá vendo? E esse outro lado que tinha aumentado, ele começa a diminuir. Quanto mais você for girando para cá, mais esse lado aqui ele vai sumir, tá? Bom, partindo desse princípio, então, o que eu preciso que vocês façam? Ó, essa folha aqui eu tinha preparado um pouquinho antes da aula. Basicamente é um exercício de rotacionar o cubo, tá? Eu fiz esse cubo girando para cá, daqui para cá girando para lá, igual eu mostrei na folha anterior. Só que eu também alterei um pouco o ângulo de visão. Você percebe que aqui, ó, nessa linha, a gente está vendo um pouco desse plano de cima. Quando a gente rotaciona para baixo aqui, a gente começa a ver mais esse plano aqui, ó. Tá vendo que esses planos aqui eles estão aparentando mais do que esse? Porque a gente está olhando cada vez mais de cima, né? Esses cubos eles estariam mais para baixo aqui. E ao contrário também, os cubos aqui em cima, fiz bem para cima aqui, a gente vai começar a ver esse plano aqui de baixo que está escondido, ó. Seria esse plano aqui, ó. Então, quando a gente vira ele para cima, a gente começa a ver esse plano aqui que estaria escondido. E aí eu fiz a mesma coisa. Além da gente fazer o exercício de rotacionar para cima, eu fui virando eles para um lado e para o outro também, tá? Então, basicamente é isso. Se vocês conseguirem fazer isso daqui sem ter grandes dificuldades, o rosto vocês vão conseguir rotacionar também de forma mais tranquila. Bom, o que vocês podem fazer é pegar uma caixa. No caso, essa aqui ela não é um cubo, né? Ela é mais comprida. Mas vocês podem pegar uma caixa ou uma borracha, né? Que ela seja mais quadradinha. E você ir usando como referência. Se você tiver um dado em casa, você consegue também pegar ele, porque ele é um cubo certinho, e ir rotacionando, né? Inclusive tem as marcações dos números, você vai conseguir ver o quanto que aparece mais ou menos aquele lado. Bom, pessoal, é isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E outra coisa é que se vocês me ajudarem aqui a bater a meta de likes, 100 likes, eu libero a aula antes para vocês, a próxima aula. Já estou deixando tudo gravado, então se vocês me ajudarem a bater essa meta de likes, assim que bater eu já libero o vídeo para vocês. Beleza? Valeu, falou e até a próxima aula.